Vou ler Salmo 102, alguns versículos. 2. Não escondas de mim o teu rosto no dia da minha angústia. Inclina para mim teus ouvidos, no dia em que eu clamar, ouve-me depressa, porque os meus dias se consomem como fumaça, os meus ossos ardem como lenha. O meu coração está ferido e seco como a erva, pelo que até esqueço de comer o meu pão. Já os meus ossos pegam a minha pele, em virtude do meu gemer doloroso, sou semelhante ao pelicano no deserto, como um mocho nas solidões. Velo, eu sou como pardal solitário no telhado. Meus inimigos me afrontam todo dia. Os que contra mim se enfurecem, me amaldiçoam. Isso é o evangelho pregado contra o Criador dos céus, o ódio dos filhos de Satanás. Isso está cumprido. Ontem se manifestou a Jerusalém do alto. Ontem se cumpriu Apocalipse 21, 22, Gênesis 1, 2 e 3. Por quê? Ontem se consumou a fé. O pleno e total entendimento das Escrituras, do tempo determinado que se iniciou ontem, de fato, hoje. Ontem, o Criador dos céus cumpriu a palavra dele, como está em Zacarias 12. Colocarei Jerusalém como uma pedra pesada diante dos povos da terra. Apocalipse 11, de 1 a 14, começa a se cumprir ontem, os últimos 7 anos da terra, e Apocalipse 15, 11, 15, os reinos do mundo vieram a ser do Senhor e do seu Cristo. Que reino? Espiritual. Reino é isso aqui, ó. Em todo entendimento e conhecimento da obra de Deus. Por isso, as Escrituras estão cumpridas. Estamos no tempo determinado, como está aqui no Salmo 102. Vamos dar continuidade. 102, 9. Pois tenho comido cinza, como pão, misturado com lágrimas é a minha bebida, por causa da tua ira e da tua indignação. Prestem atenção bem clara. Ontem, Jeová cumpriu o fim das assolações sobre o povo de Deus. Ontem, a indignação de Deus, como está em Daniel 9, 2, Daniel 9, 24, Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8, Daniel 9, Daniel 11, Daniel 12, Mateus 24. Hoje se inicia o juízo final dos últimos 7 anos do reino terreno. O tempo determinado
determinado. Tempo determinado das gerações desde Gênesis 9. Está escrito: Deus vai trazer o povo dele e juntar o povo dele agora. Tem que se cumprir, está escrito. Ontem se cumpriu, conforme repetindo outra vez, Gênesis 1, 2 e 3, Apocalipse 21 e 22, a cidade celestial desceu do céu. O que é a doutrina de Deus. Os céus foram abertos. Se cumpriu a palavra da Jerusalém celestial, que é cada homem na terra. Da terra celestial, que é cada homem na terra. Se cumpriu ontem a palavra que Deus deu em Gênesis 1, 27, 28. O tabernáculo de Deus será estabelecido e restabelecido com os homens. Apocalipse 21, 3. Apocalipse 21, fez luz. Deus vai abrir o coração do povo dele. Os exércitos dos céus estão sobre a terra. Deus começa a levar o evangelho dele como testemunho aos povos. Por isso, os filhos de Lúcifer se encolherão, minguarão quando ouvirem o juízo de Deus. Palavra for levada pelos ventos de quem? De Jeová. Como fogo consumidor, Deus desce em juízo. Deus desce em juízo, restabelece o reino dele na terra. O reino de cruz. O reino de cruz. E é definitivamente infinito. Ele agora vai mostrar aos filhos dele, ao povo dele, que ele não abandonou os filhos dele. Como está em todas as pregações, fez luz, paz sobre os céus. Efésios 6. Lucas 2:14, Jó 25, Jó 22. A Jerusalém celestial desceu do céu e não há portas, porque as portas de Deus estão guardadas pelos exércitos dos céus. E nesta cidade não entrará ímpios, mentirosos, bandidos, ladrões, salteadores e hipócritas. Deus vai levar os povos ao arrependimento para que comam da árvore da vida, do entendimento e da ciência do meu Pai celestial. Gênesis 1, 27 e 28, Gênesis 2, 2, Hebreus 3 e 4, todo o livro de Hebreus é o restabelecimento do reino total do evangelho, que será pregado agora em toda a terra. Todos os povos ouvirão, verão como testemunho
testemunho de que a palavra de Deus não cai no chão. Mateus 24, 14. Apocalipse 14, 1. Apocalipse 14, 6. Apocalipse 16, 14, 15, 16. Deus vai abrir os olhos e os ouvidos do povo dele para que vejam que estavam comendo, ceando com demônios, e todos mortos ele dará vida. É hora da ressurreição dos mortos, da remissão dos pecados. Daniel 9, 24. Lucas 21. Olhai para os céus e vejam que é chegada a hora da vossa remissão. Por quê? Estão todos mortos. Salário do pecado é a morte. O que é a morte? Desconhecimento do livro de Deus. Os demônios que ainda estão sobre a face da terra, Valdemiro, Zedir Macedo, Celas Malafaia, Malacheia, eles verão, entenderão que são filhos de Satanás. Apocalipse 1, 7. João 5, 29. Aqueles que praticaram o mal serão separados. Os mortos, porque os sepulcros começam a ser quebrados agora. Sepulcro do inferno, sepulcro de Satanás. Mateus 16, 18. Daniel 2, a pedra desceu do céu, o evangelho, a pedra de tropeço, cortada sem mãos, destruirá os dois reinos de Lúcifer, de Daniel 2, e as estátuas e os demônios verão que o livro de Deus se desenrolou dos céus. É tempo de regeneração. É tempo de vida. É tempo de luz. As trevas foram tiradas sobre os céus. Essa é a palavra. Isaías 24, Isaías 62. O reino de Lúcifer cai por terra agora. Todo olho verá, todo olho entenderá, todo olho compreenderá que a verdade é infinita. A morte, que é o pecado e a mentira, é só um momento. Por isso que os filhos de Satanás verão, entenderão e compreenderão que estão riscados do livro da vida. Apocalipse 21 e 22. Salmo 69. Êxodo 20. Riscados do livro da vida. Não tomarão a ceia com o povo de Deus. Essa é a palavra. Essa é a promessa. Deus não quer imputar pecado ao povo dele e vai prová-los pela palavra do fogo consumidor, que nenhuma letra de Deus cai no chão. Eu dei algumas pregações sobre o dia 14, como eu vinha no meu entendimento sobre o juízo do dia 14, ele foi dado 100%, porque a
a cidade celestial, como está em Apocalipse 21 e 22, Gênesis 1, 2 e 3, está cumprida a fé, autor e consumador da fé. Então, a obra de Deus está concluída. Estamos nos tempos determinados, tempo determinado da última semana de Daniel. Tempo determinado. Atos 17. Deus agora executará os juízos que está saindo da boca do servo dele, como ele havia me dito em Malaquias 3, em Lucas 1 e 2. Então, estão cumpridas as Escrituras. Não da forma que eu gostaria que fosse, que houvesse uma grande colheita dos filhos do diabo. Mas essa colheita será feita dentro desse período, porque eles verão, eles entenderão que estão mortos dentro dos sepulcros do inferno, já com o dano da segunda morte. Por isso que o Senhor diz: haverá pranto e ranger de dentes, chorarão, clamarão, e eu não os ouvirei. Por isso, a porta da justiça se fechou ontem aos filhos de Satanás, como está em Mateus 24, como está em Mateus 25, Salmo 118, a porta da justiça, que os filhos de Lúcifer nunca entrarão. Não entraram, não deram honra ao nome dele, ficaram na porta cobrando ingresso e sacaneando o povo dele, e todo olho verá. Está escrito, está dito, e o evangelho é pregado como testemunho aos povos, porque o que se prega por aí não tem nada de Deus. Estão mortos no pecado da morte, como está em 1 Tessalonicenses 4, 1 Tessalonicenses 5, 1 Coríntios 15, Isaías 40, ele vem com o salário dele, pagando a cada um segundo as suas obras. Olha a obra, sua língua. É hora do acerto de contas, no tempo determinado. É isso que se cumpre agora. Está escrito, tem que cumprir. Hoje eu fiquei muito chateado, porque Êxodo 12, 13, 14, 15, meu pai fala da destruição do reino de Lúcifer. Como está em Gênesis 3, 14. Como está em Romanos 16, 20. Mas o meu entendimento era que Deus daria o juízo ontem. Foi dado. Não da forma que eu andei dando algumas pregações, mas foi dado. Por quê? Porque a Jerusalém do alto desceu. A cidade das 12 colunas dos pais e apóstolos se cumpriu ontem. Zacarias 12, a Jerusalém, que foi colocada diante dos povos da terra como a pedra pesada. Até se completar o segundo ai, ontem se iniciou
o segundo ai. Agora se completa o segundo ai. Quando Deus der o segundo ai, aí o terceiro ai vem sobre os povos da terra. Mas isso eu vou pregar depois, que é um negócio muito complexo. Porque entramos na última semana de Daniel, da regeneração. Regeneração do povo dele. Na remissão dos pecados. Pecado? Desconhecimento das Escrituras. Estão cumpridas. Então vamos lá. Mas, Salmo 102, 11. Tu te levantarás e terás piedade de Sião. Sião é todo homem na terra que confia em Deus. Todo. Salmo 125. O homem que confia no Senhor é como o monte Sião. Como meu pai Davi. 2 Samuel 5. Tomou o monte Sião e lá habitou. E o monte Sião não sobe coxo, aleijado, manco, tem que ser perfeito. Salmo 25, 24. Quem subirá no monte Sião? Quem subiu? Qual de vocês subiu? Eu subi, eu habito lá. Por quê? Porque ele habita aqui. João 14, 15. João 14, Gênesis 2, ele descansa na obra dele. A obra dele é você. De Gênesis 1, Apocalipse 22, 21, é o entendimento do bem e do mal. Por isso, ele manifesta o juízo dele aos povos da terra, mostrando a fé de Gênesis 1, Apocalipse 22, 21. E vai dar aos povos, ao povo dele, a regeneração, porque estão mortos, não se lavaram no sangue do Cordeiro. Para isso, ele me deu vida, manifestou a mim o entendimento da palavra dele, que é a regeneração dos povos da terra, onde o Senhor dos céus quer habitar, no entendimento, no conhecimento pleno de Deus. Ele criou o homem, Gênesis 1, 27, 28, e o abençoou. Ele abençoou o homem. A criatura que ele criou veio à terra e deu sangue de cruz para remir os homens do pecado, da morte eterna. E o diabo tomou o reino. Satanás manifestou a glória dele sobre o povo de Deus. Esses demônios que estão aí, filhos de Lúcifer, que verão o juízo de Deus. Apocalipse 2. Apocalipse 2. A vara que quebrará os vasos de Moabe. A palavra de Deus que eu estou dando. Vaso, palavra de ferro, a vara de ferro, a palavra de Deus que está dentro da arca. De Hebreus 9, a palavra do meu pai Arão, a vara, o
cajado de Moisés, a palavra de Deus. Por isso, os exércitos dos céus manifestam o juízo de Deus a partir de hoje, para que todos os povos da terra entendam quem é Deus. É isso. Eu, honestamente, me precipitei em algumas coisas e meu Deus entende isso. Gostaria muito que se cumprisse o arrancar dos demônios da terra em um momento. Mas o momento que Deus manifesta é a volta da palavra dele para que os povos da terra vejam. Então eu me antecipei, porque isso se cumpre agora no tempo determinado. É isso. Então, homem que anda diante de Deus, ele tem que entender coisas extremamente infinitas e profundas, mas as escrituras estão cumpridas. Estão cumpridas, não tem mudança. Só tem uma prolongação de dias, como está lá em Daniel e Ezequiel, para os filhos de Lúcifer. Eu fui muito burro. Tem uma prolongação de dias para eles, para que vejam quem é Deus. Deus faz questão de mostrar a eles que a palavra que sai da boca do servo dele, diante do povo dele, tem que se cumprir. É isso. Eu me precipitei e reconheço isso. Acabou. É assim que meu pai age. Seja reto diante dele. Tu errou diante dele? Pregou errado? Confessa, errei, acabou. Ponto. Deus não leva isso em consideração. O problema é o canalha insistir no erro. Por isso que os filhos de Satanás se fizeram deuses. Quem anda com meu pai celestial sabe disso. Deus não imputa pecado às coisas dos homens. Por quê? Dia 14 se cumpriu a palavra. Não do que eu queria, mas do que está escrito. Então, eu me antecipei, porque foi dado um tempo aos mortos, para que toda a terra veja que a glória do nome dele não pode cair no chão. É isso. Como eu dei as pregações, e o testemunho ainda não chegou ao povo dele, eu me antecipei, porque o povo dele tem que ver. Apocalipse 1:7. Todo olho verá. Ontem, meu Pai Celestial colocou com muita força no meu entendimento, no meu coração, que Apocalipse 21 e 22 é a consumação da obra dele, da fé. A fé. Eu vou manifestar aos homens a fé. Os fundamentos de Gênesis 1:1, Apocalipse 22:21. Os juízos que estão diante dos meus pais, apóstolos e profetas se cumprem agora no tempo determinado, porque o que está determinado será feito. Foi isso. Então, acabar de ler aqui, para que entendam.
tu te levantarás e terás piedade de Sião, pois o tempo de te compadeceres dela, tempo determinado já chegou. O tempo determinado já chegou. Ontem, 7 anos. Eu tenho outras pregações aí sobre o tempo determinado. Então, as palavras que eu coloquei lá atrás estavam mais certas do que eu coloquei recentemente. Tempo determinado. Tem várias pregações sobre isso. E aí, estamos nele. 7 anos. Daniel 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tempo determinado. Atos 17. Tempo determinado. Esther, livro de Esther. A geração que Deus não perderá para Satanás. A última geração da terra. Por isso que ontem se cumpriram 70 anos da última geração da terra. Eu trouxe algumas coisas que eu coloquei pela minha indignação contra esses demônios, filhos de Satanás. A minha ira contra eles. Mas o tempo de Deus é imutável. Eu, quando abro a televisão, só vejo demônio pregando. Só vejo filho de Satanás falando maldições contra Deus. Salmo 109. Os malditos filhos de Lúcifer. Pela tua boca tu és abençoado, pela tua boca tu és amaldiçoado. Salmo 109. Mas Deus vai mostrar a eles que eles preferiram a maldição, serem amaldiçoados por eles mesmos. Malditos que amaldiçoam a si mesmos. Pela tua boca tu és abençoado, pela tua boca tu és amaldiçoado. Por isso, as Escrituras revelam aos homens, como está em Atos 26, que Deus não imputa aos homens o tempo da ignorância e que manifesta agora o Evangelho para que se convertam do poder de Satanás a Deus. Do poder de Satanás a Deus. Está escrito, só o Evangelho pode trazer a vida sobre os mortos. Deus, ontem, manifestou a glória dele sobre os céus, dando juízo sobre os exércitos dos céus, como está em Efésios 6, Jó 22, Jó 25, segunda Lucas 2, 14, trouxe a paz sobre os céus, paz sobre os céus, paz sobre os céus. Como está em Hebreus, sob a ordem de Melquisedeque, o Evangelho, que está aqui, ele manifesta o novo Evangelho, novo Evangelho, novo juízo. Tudo se fez novo. Foi isso que meu pai falou comigo, eu não entendi, e ele vai mostrar aos homens que cada letra do livro dele é infinita. Me precipitei, reconheço isso, porque
É tanta putaria, é tanta safadeza, é tanta sacanagem com o nome de Deus, que eu gostaria muito de ver esses demônios sumirem tudo ontem. Mas não é isso. Eu me enganei. Porque o evangelho dele tem que ser levado como testemunho aos povos da terra. Testemunho! Foi isso que meu Deus veio fazer na terra. Então, escrituras estão cumpridas. Estamos no tempo determinado. 7 anos. Se iniciou hoje. Primeiro dia dos 7 anos. Tempo determinado. E aí? Chegou. O tempo determinado chegou. Eclesiastes 3. Tudo Deus fez de acordo com a formosura da glória do nome dele. E os povos verão a formosura de Deus ao longe. Os montes de Satanás serão removidos da terra. Esses demônios são os montes de Satanás. Mas a fé terá que chegar aos ouvidos dos filhos dele. Nesses próximos meses, Deus mostrará a fé aos filhos dele. Derramará sobre os céus abundantemente a chuva seródia. Isso é o que ele mostrou a mim. Isaías 11. Inundarei a terra com a minha glória. Inundarei os céus com a minha glória. Inundarei a terra com os meus louvores. É isso que eu tenho que fazer. Manifestar os louvores de Deus como ele ensinou aos meus pais. Hebreus 2, Hebreus 3, Hebreus 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13. O novo evangelho. Tudo se fez novo. E essa palavra vai ser levada aos povos da terra. Está escrito, está prometido, está dito, está feito. Isso é o que está determinado. Tempo determinado. Tem dezenas e dezenas e dezenas de profecias sobre os 70 anos. Ontem tocou a 7ª trombeta e ele fará o povo dele ouvir. Está em Isaías 18. Farei eles ouvirem, farei os surdos ouvirem, farei os cegos verem, curarei suas chagas podres e malignas, porque o sábado foi feito por causa do homem. Essa é a glória do evangelho. Está escrito. O evangelho está cumprido. As escrituras. Estamos nos últimos 7 anos da eternidade. O povo dele, que ouvir a palavra dele, guardar a palavra dele no coração, está no reino de Deus. Por isso, eu sou o primeiro morto que ele deu vida e colocou dentro do reino dele. Mateus 22, 30, Marcos 12, Lucas 20. Quando você entrar no reino de Deus, tu é como um anjo. Tu é como um anjo de Deus. Não pode mais morrer. És filho de Abraão, és filho de Isaac, és filho de Jacó. Porque Deus é Deus dos vivos, não é Deus de mortos. Por isso vocês não conhecem o poder e a glória
de Deus e das suas escrituras. Sem as escrituras não existe vida eterna. Só aqui. Por isso, o sangue do Cordeiro tem que ser comido, tem que ser bebido e tem que ser comida a carne do Cordeiro. O Evangelho. Coma da minha carne e beba do meu sangue, viverá por mim. Coma da minha carne e beba do meu sangue, viverá por mim. Entender, compreender que as Escrituras não têm mudança. É isso. Como ontem cumpriu, sobre Jerusalém, Zacarias 12, Apocalipse 11, se cumpriu a cidade celestial que desceu do céu, e os filhos de Satã não entrarão no reino de Deus. Sobre arrebatamento e outras coisas, estão em outros capítulos de Paulo, de Hebreus, de Filipenses, de 1 Coríntios, 1 Tessalonicenses 4, Apocalipse 21 e 22 é a regeneração de todas as Escrituras, onde tudo se faz novo. Tudo. Quem entrar no reino agora, pela porta da cidade celestial, que é a porta da boca, está na eternidade, no entendimento, compreensão de todas as Escrituras, todas, para retornarem ao repouso de Deus. Repouso de Deus. Essa é a palavra. Isso é que meu pai Paulo pregou. Isso é que os meus pais, apóstolos e profetas pregaram. A regeneração. Como está em Hebreus 12, que meu pai Moisés viu a congregação de Deus celestial, das primícias de Deus. Isso está em Apocalipse 19. A regeneração dos povos da terra. O novo evangelho. Isaías 28, Isaías 29, é quebrada agora a aliança com Satanás. 1 Coríntios 15. O inferno, a boca dos demônios não podem prevalecer sobre as Escrituras. Então, como está em João 15, sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer. Quem te leva ao arrependimento é meu rei. Tome a sua cruz e siga-me. Foi o que eu fiz. Segui. E ele deu vida. Deixei de ser um animal irracional para andar na racionalidade da ciência e da tecnologia mais poderosa do universo. A palavra de Deus, que tudo fez e tudo criou. Tudo fez e tudo criou. Está escrito, tem que se cumprir. Então, porque Deus, porque os teus servos, Apocalipse 13, Salmo 112, tu te levantarás e terás piedade de Sião, pois é tempo. Não. Tu te levantarás, é porque aqui está tudo apagado, escrevo muitas coisas em cima. Tu te levantarás e terás piedade de Sião,
pois o tempo de compadecer-se dela, o tempo determinado já chegou. Porque os teus servos têm prazer nas suas pedras e se compadecem do teu pó. O que quer dizer isso? As pedras. Lucas 2 e Mateus, Lucas 3 e Mateus 3. Dessas pedras, Deus levanta filhos a Abraão. Pedras são palavras. As portas do inferno não prevalecerão sobre a minha igreja. Sobre esta pedra, esta palavra, eu edifico a minha igreja. Eu sou a igreja. Eu sou o templo. Eu sou a casa. Eu sou o reino. Eu sou a cidade. Eu sou tudo que as Escrituras falam de mim. Por quê? Porque a Escritura é para você. A fortaleza de Deus é a palavra de Deus. A pedra que Deus edifica o templo para ele habitar. A palavra de Deus. Hebreus 3. Aquele que edifica a tua casa para que ele habite nela. Quem edificou o templo de vocês foi os filhos de Satanás. Os demônios que estão ainda aí sobre a face da terra. Para o meu desgosto, meu pai sabe disso. Não posso ser hipócrita diante dele. Porque os demônios que tomam as pedras do monte de Satanás, de Jeremias 51, 24, 25 e 26, ainda estão sobre a face da terra. Sobre o reino celestial dos céus, das trevas, já foi dado juízo. Vamos ver como é que vai acontecer isso. Como estão nas Escrituras, e eu errei, falo outra vez que eu errei, Satanás caçará os filhos dele. Salmo 109. Serão caçados sobre a terra pelos espíritos de demônios. Jó 18. Salmo 109. E ponha o credor atrás deles. Eles são os ladrões. São os demônios que roubaram versículos bíblicos para criarem suas religiões de demônios. Por isso, a fé se consuma para que ela seja manifestada a todos os povos da terra. De Gênesis 1:1 a Apocalipse 22:21. Na verdade, eu não dei muita atenção a Apocalipse 22 e 21, mas meu pai estava falando comigo. Observe lá. Faça a diligência. Porque a pedra, o templo que desce do céu, é a minha palavra. É o meu livro. É o que está escrito, a fé consumada. Autor e consumador da fé, através do Filho gerado pela palavra ele consolida a fé. E agora, como ele disse, tudo que tiveres ligado na terra está ligado nos céus. Gênesis 28, meu pai Jacó, exatamente isso. Meu pai
Abraão, da ordem de Melquisedeque, meu pai Isaque, que gerou a Jacó e a Esaú, porque os filhos de Esaú, os demônios, verão que eles são do monte Seir, do monte das trevas, de Obadias, são homens da impiedade. Por isso que Apocalipse 22 e 21 diz: quem é porco, continue porco. Quem é sujo, continue na imundícia. Por quê? Não pode mais se lavar. A porta da eternidade foi fechada. Por isso haverá muito pranto e muito ranger de dentes na terra. Essa é a palavra de Deus, que é o vingador da palavra dele. Deus é o vingador da palavra dele. Hebreus 10:30. Executarei todo o meu juízo, toda a minha vingança contra vocês. Tiago 5. Hebreus 1. Eu envio o Espírito intercessor para que interceda sobre os ignorantes da terra. Hebreus 1. Introduzo outra vez na terra a minha palavra. Eu introduzo outra vez na terra o meu primogênito, a palavra de Deus. Deus não tem segundogênito. Deus só tem filhos gerados pela palavra de Deus. Ele é o Pai das luzes. Ele é o Pai dos espíritos, gerados segundo a verdade de Deus, da verdade. Por isso, se cumpre as Escrituras agora, no tempo determinado. Foi dada uma prolongação de vida aos filhos de Lúcifer, como está em Daniel. Foi dado um tempo de vida a eles. Isso eu já tinha visto, mas não queria ver, que a minha vontade era outra. Mas seja feita a tua vontade. É isso. É normal o homem que caminha com o Senhor querer ver logo a glória dele se manifestar sobre Satanás. Mas se manifestou, não da forma que eu queria, mas da forma que Deus quer. Assim como ele é, ele faz. Acabou. Então, mostrou a mim, aqui pelo livro, que é o tempo determinado. Tempo determinado, é a promessa dele. Falou isso comigo há mais de 5 anos. Mais de 6 anos, quando falou da primavera árabe. Os 7 anos. Os 7 anos da última semana de Daniel. Está escrito, está cumprido, está feito. Fiquei hoje muito chateado, mas fui me alimentar do meu Criador. E ele foi mostrando no livro dele. Vê lá, tu não deu atenção. Tu foi negligente. Isso. Está restituído agora. Por quê? Porque só vejo canalha e patife falando do meu Criador. Isso me deixa puto. Só bandido, vagabundo, prostitutas e vadias de Lúcifer. Então estão cumpridas as Escrituras. Autor e consumador da fé. O Cordeiro de Deus está sobre essa cabeça. O Cordeiro de Deus
Apocalipse 14:1. João 14. Eu virei, farei morada em ti, manifestarei a você a minha palavra e o meu Pai habitaremos em você. O repouso de Deus. Estou no repouso de Deus. Angustiado, porque eu vejo só o diabo falando na terra. Mais nada. Só vejo demônios pregando sobre Deus. Filhos de Satã. E o povo dele não entendeu, e ele vai abrir os ouvidos. Agora, como está em Isaías 29, 26, 42 nas Escrituras. Abrirei seus ouvidos e farei um povo glorioso e poderoso na terra. Gog, Magog. Juntarei os dois povos, Israel e Judá. Ezequiel 39. Quando eu manifestar os meus juízos. Então está aí, para que a obra de Deus seja concluída agora. Juntarei os dois povos e darei entendimento de quem é Deus. Atos 17. Os espíritos de demônios serão caçados. Isso não tem mudança, está escrito em todas as Escrituras. Ou então, a obra de Deus cai no chão. Porque o que ele mostrou a mim está escrito. Então é o livro que tem que se cumprir, a palavra dele. Está escrita, não pode ser anulada. Falada por Deus, João 10:40. Não pode ser anulada. 10:35. João 10:35. Salmo 82:6. Salmo 89, 51, 52. Quiseram apagar o nome de Deus na terra. Deuteronômio 11. A memória de Deus. É isso que ele vai trazer agora aos povos da terra, a ceia do Cordeiro. Isaías não. Êxodo 12. Êxodo 12. A ceia do Cordeiro será servida ao povo dele e aos povos da terra. Porque Deus não faz acepção de pessoas. Apocalipse 22. Vi isso. Está lá em Êxodo 12. Não faço acepção de pessoas. Então, o juízo será manifestado de igual teor, forma e verdade. Primeiro é o povo dele, que ele vai mandar rapidinho a palavra dele. Primeiro libertarei meu povo dos jugos dos demônios e mostrarei aos povos da terra a minha glória. Está aqui, está escrito, tem que se cumprir. E levar os povos ao repouso de Deus, como está em Apocalipse 22. A árvore da ciência e do conhecimento de Deus, para que os homens sejam a semelhança dele, entendam quem é ele, como está em Gênesis 3. Gênesis 3 é bem claro, está lá escrito. E o homem tem o pleno entendimento e conhecimento de quem é Deus e quem é o homem, segundo a vontade dele. Porque ele os criou e os abençoou. Até mais. Volto daqui a pouco.